Em 13 de outubro de 1944, um grupo de jovens juntou-se a Abdias do Nascimento e Aguinaldo Camargo para criar o Teatro Experimental do Negro. Conhecido pela sigla TEN, ele defendia os direitos à cultura e à identidade do negro brasileiro. As ações do Teatro Experimental do Negro realçavam a profunda dimensão política da arte e estética ao lutar contra a discriminação racial e de cor. O TEM nasceu das lutas anteriores de Abdias do Nascimento contra o racismo e de sua aventura pela América do Sul com os poetas da Santa Irmandade Orquídea. No Teatro Municipal de Lima, no Peru, eles assistiram à peça O Imperador Jones, protagonizado por um ator branco pintado de preto. Ali mesmo, Abdias do Nascimento resolveu fundar um teatro negro para lutar contra o racismo. Eu me lembro do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso. Não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes dela se concretizar, antes dela ser lançada. Eu ouvia de um ouvido e passaria para o outro, porque realmente, nesse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro. Um ano em Buenos Aires, trabalhando com o Teatro Del Pueblo, ele se preparou para isso. Mas quando voltou ao Brasil, ele foi preso, condenado à revelia por ter resistido ao racismo anos antes. Na penitenciária de Carandiru, ele criou o Teatro do Sentenciado. Os presos criavam as peças, fazendo eles mesmos as músicas, os cenários e figurinos. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias. Tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda que era aqueles criminosos perigosos. Estava lá cantando cançonetas. Estava lá. Nós tivemos 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zé Bacoco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso. Mas eu me lembro do juiz. Mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. E como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. Ao sair da prisão, Abdias levou seu projeto de teatro negro ao Rio de Janeiro. Composto de pessoas de origem humilde, o TEM teve como primeira tarefa a alfabetização e formação cultural dos seus atores. Muito mais que um grupo de encenação teatral, era um espaço de conscientização e tomada de posição política, de luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas e por políticas públicas de igualdade racial. O TEM organizou a Convenção Nacional do Negro, que apresentou à Assembleia Nacional Constituinte de 1946 uma série de medidas do combate ao racismo. Olha, eu trabalhei, eu participei do Teatro Experimental Negro durante 5 anos. Nós montamos, acho que 6 peças, 5 ou 6 peças. Desde o Imperador John, depois Todos os Filhos de Deus Têm Asas, Moleque Sonhador, depois Aruanda, depois Filho Pródigo, do Luiz Cardoso. O TEM se unia aos africanos e antilhanos do movimento da negritude, como os poetas Leopoldo Sédar Senghor, mais tarde presidente do Senegal independente, Léon Damas, da Guiana Francesa, e Aimé Césaire, mais tarde governador de Martinica, que faziam da criação poética um ato político, inspirando e fortalecendo a luta africana pela liberdade. No primeiro Congresso do Negro Brasileiro, realizado pelo TEM em 1950, a tese de Ironides Rodrigues sobre a estética da negritude suscitou uma fértil e polêmica discussão. Decidiu-se pela criação de um Museu de Arte Negra. O TEM assumiu o projeto, passando a colecionar peças e incentivar artistas negros. Incentivou um rico diálogo com críticos e criadores que colaboraram doando obras e participando de debates. Em 1955, quando acontecia no Rio de Janeiro o 36º Congresso Eucarístico Internacional,
O Teatro Experimental do Negro promoveu o concurso de Cristo de Cor, sob orientação do sociólogo Guerreiro Ramos. Teve a colaboração de grandes artistas intelectuais e figuras públicas, como Dom Helder Câmara, Diná Silveira de Queiroz e Augusto Frederico Schmidt. Mas provocou polêmica, chegando a ser condenado por alguns setores como sacrilégio e blasfêmia. O Museu de Arte Negra realizou sua primeira exposição em 1968 no Museu de Imagem do Som. A coleção incluiu obras originais de autores como José Heitor, Sebastião Januário, Otávio Araújo, Agenor, Aguinaldo dos Santos, Aldemir Martins, Iberê Camargo, Ivan Serpa e muitos outros, além de artistas que colaboraram com cenários e figurinos das produções teatrais do TEM, como Henrico Bianco, Tomás Santa Rosa, Sorensen e Anísio Medeiros. A ideia do museu surgiu da necessidade do museu, um imperativo do desenvolvimento cultural da comunidade negra. Porque, em geral, quando se diz que um brasileiro é artista, quando se trata de um negro, olha lá, é um artista, é um pintor aí. Pintorzinho. Quer dizer, é coisa sem importância. Eu descobri o valor da arte negra depois que o Abdias do Nascimento me apresentou a cabeça de animal do Aguinaldo dos Santos, um ilustre baiano já falecido. A identidade do africanismo dentro de mim, aquilo falou mais alto, e hoje em dia eu sou mais liberto. A inspiração, a força da arte negra, hoje em dia eu faço mais consciente. Apesar dos esforços de sua direção, o Museu de Arte Negra nunca conseguiu ter uma sede própria, ficando as peças sob a guarda pessoal do seu curador, Abdias Nascimento. Hoje a coleção está sob a guarda do IPEAFRO, que realiza exposições culturais e educativas do acervo. Essa exposição me tocou muito porque eu pude reviver momentos que foram definitivos para a minha carreira e recordar também situações que foram de grande importância na minha vida. A partir de 1968, Abdias Nascimento levou ao exterior o legado do TEM, de luta contra o racismo e a favor da arte negra. Voltando ao país, ele continuou essa luta, participando do movimento social negro. O legado do TEM está presente na conquista de políticas de igualdade racial e na ação de grupos de teatro negro em todo o país, como a Companhia Étnica e a Companhia dos Comuns, no Rio de Janeiro, e a Companhia Abdias Nascimento, em Salvador. 4 fóruns nacionais de performance negra testemunharam a força do teatro negro hoje, apesar das dificuldades numa sociedade ainda marcada por desigualdade e discriminação. Sejam bem-vindos aí à nossa aula, né? A nossa oficina, aula, não sei como podemos dizer, mas essa pesquisa, né? Cujo nome Teatro Experimental do Negro, uma produção de Abdias do Nascimento para o quilonismo. E acabo de apresentar aqui para vocês um vídeo, né? Que fala um pouco aí sobre o Teatro Experimental do Negro, mas ao decorrer da aula a gente vai poder entender um pouco melhor quem foi, né, e o que é o Teatro Experimental do Negro, quem compõe, né, entender, acho que de uma forma mais detalhada, e assim seguimos. Então, sejam bem-vindos todos que estão assistindo essa aula, espero que vocês gostem do conteúdo que aqui foi preparado. Essa oficina ela foi pensada não nesse formato que vocês estão vendo agora, mas sim num formato online, e ela foi dividida em 5 aulas, então provavelmente ela aconteça somente nessa aula, ou talvez
tenha uma continuação dessa aula. Isso vai depender muito de se vai ser possível o conteúdo se encaixar somente nesse vídeo. Mas eu gostaria de apresentar aqui um pouco, né, de qual é a proposta da oficina Teatro Experimental do Negro, uma produção de Abdias do Nascimento para o quilombismo. Porém, antes de apresentar aí, ponto a ponto, eu gostaria de informar que essa é uma iniciativa que está sendo patrocinada pela Lei Emergencial de Blanc. Então, essa é uma oficina que só está acontecendo por conta do financiamento da Lei Emergencial Aldir Blanc e também com apoio da Prefeitura de Franca, do município de Franca. Então, deixo já aqui os créditos, o agradecimento por fazer esse momento acontecer diante desse momento, né, que a gente vive, cada um em nossas casas, como deve ser, e para a segurança de todos nós. Então, seguindo aqui, ponto a ponto, né, pensando então na oficina, a ideia hoje é a gente abordar a história do TEM, o que é o TEM, né, o que é o TEM, o que é o Teatro Experimental do Negro. Quando se fala Teatro Experimental do Negro, isso é uma expressão, isso é um movimento, isso é um grupo. Então hoje entenderemos um pouco sobre a história do TEM. Entenderemos também o conceito do quilombismo, né? O conceito do quilombismo, que, para quem não conhece, o quilombismo é um livro do Abdias, né? Que eu indico para todos que busquem, estão buscando aí uma ideia mais ampla mesmo sobre o quilombismo, né? Então é um livro do Abdias que ele descreve aí, que ele tem documentos, né? Que ele registra documentos. Então, eu não sei se eu posso dizer isso, mas é quase que um registro de toda essa pesquisa do Abdias com desrespeito à questão negra. Então é um livro muito bom, é um livro acessível e um livro que eu indico para todos. O nome do livro é O Quilombismo, Documentos de uma Militância Pan-Africanista, do Abdias do Nascimento. Então é um livro que acho que todos precisam ler. É isso. Tá bom? Então vamos entender também um pouco do conceito de quilombismo a partir da própria obra do Abdias do Nascimento, né? E eu acho que também vamos tentar entender, né? Como eu falei para vocês, a proposta dessa oficina seria tentar fazer aí em 5 aulas, onde teríamos 2 aulas mais teóricas e 3 onde a ideia era, né, fazer algo prático, mesmo nesse momento onde a gente só consegue estabelecer trabalhos remotos. Mas a ideia era essa. E infelizmente a gente acaba migrando para esse formato de aula ao vivo, né? Então a gente agora passa a compreender e a ver esse conteúdo através desse vídeo que vocês estarão assistindo, né? Ou que vocês já estão assistindo no caso agora, certo? Então esses são os 3 principais tópicos que eu quero abordar nessa aula. Eu espero que vocês gostem, espero que esse possa ser um caminho agradável para todos nós. E, bom, vamos iniciar, né? Eu separei aqui, acho que, enfim, tem várias observações muito legais do livro Quilombismo, do Abdias do Nascimento, mas antes de eu entrar na história do TEM, eu acho que é muito importante a gente entender quem foi o Abdias do Nascimento, né? Até porque é uma produção do Abdias do Nascimento, então é muito importante a gente dar um passo para trás e entender quem é essa pessoa, quem é esse ser, Abdias do Nascimento. E antes de eu entrar na biografia completa dele, queria ler para vocês uma nota. Eu estou com o livro aqui em mãos. Infelizmente eu não consigo disponibilizar, filmar ele para vocês, né? Eu ainda tenho um recurso muito limitado, mas eu vou lendo o que eu achei legal compartilhar com todos.
Então vamos lá. É uma nota de edição do começo do livro. Tá? Então comprem o livro, leiam esse livro, é um livro incrível. E na nota de edição é dito o seguinte, né? Ao assinar, o ator escrevia Abdias Nascimento e dava preferência a essa forma, mas o nome oficial é Abdias do Nascimento. Também era usado. Então, só, né, falar um pouco mais sobre isso. O Abdias, né, Nascimento, ou do Nascimento, ele tinha uma preferência de usar Abdias Nascimento. Acho que talvez muitas pessoas conheçam como Abdias do Nascimento, mas talvez em várias outras obras a gente encontre Abdias do Nascimento, que é muito comum também. E eu queria começar falando a partir dessa nomenclatura, vamos dizer assim, né, a partir dessa preferência do próprio autor. Eu queria começar falando um pouco quem é Abdias Nascimento, né? Deixar já essa pergunta e direcionar para a biografia do Abdias, que para quem não conhece, tem disponível na enciclopédia do Itaú Cultural, então eu indico também, certo? Mas eu gostaria de, nesse momento, poder ler a biografia, ou tentar pelo menos ler ela por inteiro, porque eu acho que o Abdias é uma figura de extrema importância para que todas as pessoas, né, negras, sem exceção, passem a conhecer. Então, vamos seguir aqui na leitura, né? Abdias Nascimento, como vocês mesmos podem ver, né? Aqui. Porém, aqui a gente também tem Abdias do Nascimento. Então, Abdias do Nascimento, um morador francano, né? Nascido em 1914 e viveu até 2011, né? Onde faleceu no Rio de Janeiro. Quem foi Abdias do Nascimento? Ator, diretor e dramaturgo, onde teve uma, acho que, colaboração muito importante aí nesse setor cultural. Então, para os atores, para quem está iniciando aí como ator, que almeja caminho de diretor e dramaturgo, leia obras, pesquise sobre o Abdias, que eu acho que é uma referência muito importante para você, homem, mulher, enfim, pessoa negra, né? Eu não quero entrar na questão do gênero. Então é isso, Abdias Nascimento é essa pessoa, um militante da luta contra a discriminação racial e pela valorização da cultura negra. É responsável pela criação do TEM, Teatro Experimental do Negro, cujo a gente vai abordar logo após a leitura da biografia do Abdias. Então, só para dar um spoiler aí, tem um movimento, eu acho que a gente pode dizer, é um movimento, é um grupo, é uma ação, ele representa muitas coisas, né? Então, assim, o TEM, ele atua no Rio de Janeiro, atuou no Rio de Janeiro entre 1944 e 1968, né? E essa foi a primeira companhia a promover a inclusão do artista afrodescendente no panorama teatral brasileiro. Então, eis aí a importância do TEM no cenário teatral brasileiro. Abaixo a gente tem aqui um pouco mais, né, sobre a biografia do Abdias e seguimos a leitura. A militância política de Abdias do Nascimento começa na década de 1930, quando integra a Frente Negra Brasileira em São Paulo. Participa anos depois da organização do primeiro Congresso Afro-Campineiro, com o objetivo de discutir formas de resistência à discriminação racial. No início da década de 1940, em uma viagem a Peru, assiste ao espetáculo O Imperador Jones, de Eugênio O'Neill. Isso em 1980, né, datado em 1988, até 1953. Eu acho que esse episódio do Abdias, né, que ele vai até Peru e assiste o espetáculo Imperador Jones, eu acho que foi, e é o que vocês vão ver, é o que marca
eu acho que talvez o início do tempo, né? E foi, acho que, o movimento que o Abdias teve que fazer sair do Brasil. E, se eu não me engano, a gente está falando aí no auge da ditadura militar. E aí o Abdias... Não, desculpa. A ditadura militar ainda não aconteceu. A gente está falando de uma viagem que antecede esse momento da ditadura militar. Entretanto, é um movimento que foi de suma importância para que o próprio Abdias, acho que, tivesse esse estalo mesmo de consciência e esse ímpeto de realizar esse movimento que hoje, para todos nós artistas e pessoas negras, serve como não só uma tarefa no sentido de estudar isso, mas eu acho também como uma referência, sabe? Como uma referência que em muitos momentos no setor cultural ainda é muito falha, ainda nos falta, sabe? Ou ainda muitas vezes não tem o espaço que deveria ter. Então, é isso. E aí a gente segue, né, a leitura desculpa. Então, assim, do qual o personagem central, então ele fala aqui, ó, Abdias foi até o Peru e assistiu o espetáculo Imperador Jones, no qual o personagem central é interpretado por um ator branco, tingido de negro. Refletindo sobre essa situação comum no teatro brasileiro, ele propõe criar um teatro que valorize os artistas negros. Abdias do Nascimento permanece em Buenos Aires por um ano, estudando no Teatro del Pueblo, quando volta ao Brasil, em 1941. Então a gente fala, assim, de fato, de uma data que antecede aí o regime militar, né, que foi entre 64 e 85 aqui no Brasil. E nessa época ele é preso por um crime que ele tinha cometido de resistência, né? Se eles fossem dizer que o crime que ele tinha cometido, ele é preso por um crime de resistência que ocorreu antes dessa viagem dele. E detido na penitenciária do Carandiru, ele funda o Teatro do Sentenciado e organiza um grupo de presos que escrevem e encenam os próprios textos. Então, como vocês puderam ver, no vídeo inicial ele fala um pouco sobre esse momento que ele está ali na prisão, né? E é justamente nesse ano aqui, ó. A gente está falando de 1941, certo? E aí agora a gente já pula para uma outra etapa, Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, com o apoio de uma série de artistas e intelectuais brasileiros, inaugura o Teatro Experimental do Negro, cuja sigla é TEM, em 1944 já, com a proposta de trabalhar pela valorização social do negro por meio da cultura e da arte. No primeiro ano de funcionamento, o TEM promove um curso de interpretação teatral ministrado por Nascimento, além de aulas de alfabetização e oficinas de iniciação à cultura geral, objetivando a formação de artistas e colaboradores. Dirige o espetáculo de estreia do grupo, O Imperador Jones, em 1945. Então veja só vocês, né? A peça que o Abdias assiste em 1940 no Peru, que acho que desencadeia todo esse incômodo, né, de voltar ao Brasil e eu acho que propor criar um teatro que valorize os negros, ela desemboca justamente na peça, né, na estreia do TEM, né? Isso aí já está falando de uma ideia que foi consolidada, de uma formação do grupo que já existe ali, e então Abdias do Nascimento vem com a mesma peça, mas isso em 1945, 5 anos depois, após a situação do Peru. Então eu acho isso muito emblemático também, eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto, certo? Então adiante. No ano seguinte, participa como ator de 2 outras peças de O'Neill, produzidas pelo grupo.
Uma das peças é Todos os Filhos de Deus Têm Asas e O Moleque Sonhador. Ainda em 1946, comemorando 2 anos de fundação do TEM, protagoniza trecho do espetáculo Otelo, de William Shakespeare. Então, é uma peça de 1564 a 1616, com a atriz Cacilda Becker. E aqui também temos aí as datas, né, 1921 a 1969, existência da Cacilda Becker. E aí seguimos a leitura aqui então, no seguinte trecho. Em seguida, o grupo passa a encenar uma série de novas peças da dramaturgia brasileira, focalizando questões de relevância para a cultura negra. Nascimento, Abdias, Nascimento, dirige em 1947 O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso, e também atua na peça, a primeira escrita especial para o TEM. Então, essa é a primeira peça já, que o Abdias já atua escrevendo sua própria obra, abordando a questão do negro em forma de parábola. No ano seguinte, atua como ator e diretor em Aruanda, de Joaquim Ribeiro, colocando pela primeira vez no centro da representação elementos da religiosidade afro-brasileira. Monta Filhos de Santo, de José de Moraes Pinho, em 1949, e em 52 ele apropria-se da tradição do teatro de revista para escrever Rapsódia Negra. E em 57 participa como ator da montagem de seu segundo texto dramaturgo, Sortilégio, que é uma peça muito conhecida. Fábula Moral, que fala do preconceito de raça com base em uma situação vivida pelo protagonista com direção de Léo Giussi, em 1930. Anos mais tarde, escreve uma segunda versão dessa peça, mesclando a ela aspectos da cultura africana inspirada em sua estada de 1 ano na Nigéria. Então a gente está falando de uma pessoa, eu acho que eu não vou me estender muito, mas a gente está falando de uma figura muito importante. Vou deixar aqui a foto do Abdias, que eu acho que não consigo aumentar, mas ok. Estamos falando de uma figura assim, de suma importância para o movimento negro, para a cultura negra, e no livro vocês podem ver assim, que o trajeto do Abdias é muito vasto. E o quilombismo ele é uma obra incrível mesmo. Assim, acho que para quem está buscando uma reconexão com a ancestralidade, essa é uma obra essencial, eu diria. Ela não necessariamente tem como um cunho principal religioso, mas ela é inevitável falar de questões raciais e não seguir por esse caminho, Então, como vocês bem viram nesse trecho final que a gente leu, Abdias é essa pessoa que, com o passar do tempo, através das suas pesquisas, dos seus estudos, Abdias seguiu esse incômodo e ele viu que estava tudo ligado, estava tudo ali no mesmo lugar. Então a gente está falando de um militante, de um intelectual, estamos falando de um ator, diretor, dramaturgo, um cidadão negro. A gente está falando de uma pessoa que pesquisou a fundo essa concepção da questão racial e trouxe nessa obra. Então, essa foi uma obra que eu utilizei para falarmos dessa aula, dessa oficina, e ter como apoio também, quando eu fosse falar da história do TEM, do conceito do quilombismo, e assim por diante. Mas é óbvio que é uma obra, um livro assim, muito extenso, um livro de 390 páginas, é quase impossível fazer uma aula só do livro, precisaria ser um curso, porque é um material muito vasto e muito rico. Mas eu separei aqui alguns trechos que eu gostaria de ler para vocês e que vai fazer vocês entender um pouco melhor o conceito do quilombismo. Então, assim, sem mais delongas, eu acho que para vocês entender um pouco melhor a história do TEM,
nada melhor do que as próprias pessoas que vivenciaram isso poder falar, né? E viver no ano de 2020 é muito bom porque a gente tem tudo isso registrado e a gente tem a oportunidade de registrar também os acontecimentos de agora para o nosso futuro. Então eu gostaria de deixar aqui algumas falas de pessoas tão incríveis quanto a Abdias que fizeram parte desse movimento chamado TEM. Então vamos ver um vídeo e a gente retoma com mais alguns detalhes sobre o conceito do quilombismo. Abdias, meu amigo, hoje, 24 de maio, terça-feira, o Orum enfeitado te abraça. Daqui, uma saudade vestida em lágrimas. Ainda estou aprendendo a renascer. Daí, uma celebração. Ogum, Oxum e Iemanjá organizaram a tua festa. Todos os orixás celebraram as tuas honrarias. Meu amigo, meu irmão, teu ativismo não foi em vão. A tua luta continua viva. Em meus punhos, tua resistência ecoa. Em cada melhoria, em cada avanço, em cada ato de democracia espalhados em nosso país. A tua escrita é a nossa escrita. É o grito dos oprimidos sedentos por justiça. É a coragem de todos os militantes convictos na luta. É a sede transbordante de coragem. Eu vejo o brilho nos olhos de uma criança brasileira a atravessar o mundo. E lá você reside. Descansa em paz, meu irmão. Olha, a história é comprida, porque o Dr. Roberto Marinho publicava uma revista chamada Revista Rio. Só falava da High Society, aquela do glamour do Rio de Janeiro. E um dia ele publicou 5 páginas com um grupo de negros que estavam fazendo teatro na Casa do Estudante do Brasil, no Praia do Flamengo. Aí eu queria saber como é que eu poderia fazer alguma coisa, fui para lá, né? Fiz teste, ganhei, fiquei até 5 anos trabalhando ali, como amadora. Tinha muitos que até analfabetos. Então eu tinha ainda a sala lá que fazia a aula de alfabetização da turma. E aí que começamos a ensaiar a primeira peça, que foi o Imperador Jones. Um dia meu pai me trouxe um panfleto que era do Teatro Experimental do Negro, solicitando voluntários para um curso de alfabetização que era feito na UNE, União Nacional dos Estudantes, na Praia do Flamengo, aqui no Rio, no Salão Nobre. 3 vezes por semana, empregadas domésticas, operários da construção civil, camelô, enfim. As pessoas que precisavam e queriam se alfabetizar tinham essa chance de frequentar essas aulas que eram dadas por professores voluntários. E aí meu pai achou que eu tinha obrigação de ir lá para dar a mão, para ajudar um pouco. E foi o que eu fiz. Seguindo as orientações dele, comecei a dar minhas aulinhas, né? Até que um dia, uma noite, porque o curso era noturno, veio alguém me chamar, porque o Teatro Experimental do Negro funcionava para ensaios lá também na UNE, num salão que era fornecido pela União Metropolitana dos Estudantes. E aí me chamou porque faltou um ator. O ator que lia o papel do Peregrino. Era uma peça do Lúcio Cardoso, que foi feita especialmente para o Teatro Experimental do Negro. Aí eu falei, claro, vamos lá. Aí deixei a aula e fui e li o papel do Peregrino. Li e fiquei sendo Peregrino, porque daí em diante, ou dispensaram o ator, ou ele nunca mais apareceu. Eu sei que sobrou para mim, no melhor sentido da palavra, né? Eu fui fazer esse personagem, que cronologicamente na história deveria ter
uns 75 anos e tal. Eu tinha 18, entendeu? Às vezes era um pouco. Mas fomos em frente, né? Aí eu comecei a ensaiar. Não só ensaiar, como ter contato com o teatro e as pessoas que estavam em torno do teatro, ajudando o teatro. Era muita gente importante no teatro, no cinema do Rio de Janeiro. E comecei a trabalhar, a ensaiar e tal. Deixei, infelizmente, de dar aula, porque os ensaios diários. E fomos em frente até estrear no Teatro Ginástico. Nós estreamos a Peça do Filho Pródigo. Tinha o Abdias, que era o principal. Tinha o Aguinaldo Camargo, que era o delegado de polícia e um ator maravilhoso, que tinha feito o Imperador Jones, do Gino Neal, com o maior sucesso, repercutiu muito. Infelizmente eu não vi essa peça. Mas me arrependo porque, por tudo que se falava, depois pelo contato que eu tinha com o Aguinaldo, quem não viu o Imperador Jones, do Gino Neal, perdeu muito. A Abdias resolveu falar com o prefeito da época, não me lembro o nome, se podia dar um espetáculo que o prefeito não queria, ele discutir com o prefeito. O prefeito deu o dia 8 de maio para fazer espetáculo. Dia 8 de maio acabou a Guerra Mundial. Então era aquele carnaval na rua, barulho. Eu tinha medo que não fosse ninguém, mas todos... Porque o Pascoal Carlos Magno me deu uma lista de... que aqui estavam todas as embaixadas e consulados aqui no Rio, né? Para vender o ingresso do teatro antes de montar, porque eles não diziam dinheiro. Aí eu saí, eu fui em todas as embaixadas, todo mundo recebia por causa do Pascoal. Embaixadores, secretários, sei lá mais quem. Até na Embaixada da China eu fui. Eu me divertia muito também. Aí vendia os ingressos, então, pois não vai ninguém, né, que vem. Fim da guerra, carnaval na rua, mas tinha um público bastante bom. A minha participação era a única mulher que tinha na peça, né? Era uma velhinha carregando uma cesta, fugindo de uma revolução, de uma guerra lá no Haiti. Aí o imperador fugia pela mata e ela também fugia. Mas eu só fiz uma pequena cena, de umas poucas falas. Mas estreia municipal, né? Depois do Imperador Jones, fizemos Todos os Filhos de Deus Têm Asas, fizemos o Moleque Sonhador, e como nós não tínhamos dinheiro para pagar os direitos autorais, eu disse assim, por que não escreve para o Anil pedindo direitos autorais? Aí o Abdias logo escreveu, mandou lá, um amigo dele que é tradutor, escreveu para o Anil. A Anil cedeu todos os direitos para o Teatro Pintado Negro. Aí foi um escândalo, né? Uma admiração, todo o jornal falou, imagina, o genro do Charles Chaplin deu direitos autorais para o Teatro Negro. Foi uma festa. A minha entrada no Teatro Experimental do Negro foi muito engraçada. Eu comento isso com as pessoas, porque eu não pensava em ser atriz, não estava nem pensando nisso. O meu sonho era ser escritora. Eu tinha 16 anos e eu ia levar a minha avó paterna ao cinema. Eu morava em Copacabana e minha avó paterna morava em Botafogo. Eu estava ali esperando o bonde, quando uma pessoa chegou, se aproximou e me perguntou, você gostaria de fazer teatro? Aí teatro para mim foi um palavrão, né? Aquela coisa assustada, teatro, o que é isso, né? Eu me afastei, dizendo a ele que não me interessaria. Mas ele insistiu, eu me afastei. Ele aí jogou. Ele perguntou, você não é uma menina que estava na aula de inglês de uma senhora negra americana e encontrou a atriz Ruth de Souza? Quer dizer, foi perfeito, porque eu tinha ido a essa aula de inglês com a minha amiga Dulce, e ao chegar na casa da nossa professora de inglês, Mr. Lambers, quem nós encontramos? Ruth de Souza. E a Ruth, ao sair da aula, comentou no Teatro Experimental do Negro com a Abdias que tinha encontrado duas meninas interessantes, não sei o que ela achou, né? E deve ter descrito como nós éramos, nosso físico, né? E a Abdias acertou na mosca.
meu bonde chegou, né? Era a época bem do bonde. Eu me despedi dele, ele insistiu em me dar o telefone, eu dei correndo. Rapidinho, entrei no bonde e fui embora. Mas ele não vai tocar. Mas ele guardou. Ele guardou o telefone e me telefonou uns dias depois, né? E perguntando se eu gostaria de assistir o teatro com Bibi Ferreira, em Herdeira, que foi do Teatro Fênix, que foi, aliás, não existe mais o teatro. E foi assim que eu conheci o Abdias do Nascimento, que me abordou na rua e me levou para ver a primeira peça num teatro, uma peça dramática, com Bibi Ferreira no Teatro Fênix. Ele era um diretor muito enérgico, convém a qualquer bom diretor. Ele era muito enérgico. Mas ele tinha mas o trato dele não era de diretor para artista, ou de dono da companhia para o ator secundário. Não, ele estava no bolo, né? Ele fazia presente em todas as coisas, todas as manifestações. E ele corria atrás de repertório, ele ajudou a Fundação do Teatro Experimental de São Paulo. Assim, ele era um ativista antes que a palavra entrasse em moda. Ele estava presente em todas e não só presente, como ele participava ativamente. Abdias sempre foi uma pessoa muito polêmica, né? As pessoas, muita gente não gostava do Abdias, pelo temperamento forte, por ser uma pessoa de uma transparência muito grande, né? Que não tinha papas na língua, né? Uma pessoa realmente firme nos seus propósitos, né? Uma pessoa que sabia o que queria, né? E para mim isso não foi difícil, pelo contrário, me ajudou muito na minha carreira, né? Porque ele exigia bastante, exigia muito de todos e principalmente de mim. E ele ensinava a maneira de dizer, que o ator deveria dizer, a entonação, né? Explicava a relação política que tinha naqueles personagens. Ele não só ensinava a consciência racial, mas ele tinha vamos dizer que uma queda, né, por aqueles atores que tinham consciência racial, que aproveitavam a experiência que ele estava trazendo para aumentar o seu nível de consciência. Então era uma relação o tempo inteiro de desafio, de chamada de atenção para o problema que se vivia naquele tempo, né? Que, claro, a gente anda se desenvolvendo, mas que permanece esse problema. Isso tudo era como o Abdias lidava. E sempre com muita autoridade, né? Sempre com muita autoridade. E que às vezes resvalava, né, para o autoritarismo, porque também essa era a escola de direção que tínhamos aqui no Brasil. Esse homem tão rigoroso, tão exigente com seus atores e bailarinos, era um sujeito de uma generosidade ímpar, né? Porque imagina você colocar no palco empregadas domésticas, porteiros, gente que não tinha nem emprego, que estava desempregado, mas que ele olhava e ele dizia, não, isso aí tem que vir. Isso tem que vir para poder ser, para poder se conscientizar do que é poder ser. Isso é de uma generosidade impressionante. Você passar a sua vida, não é, pensando nos seus e pensando que você só será se os seus forem, não é? E fazer isso pelo teatro, putz, meu Deus, a gente está tentando até hoje. E é difícil para nós, imagina para um cara dos anos 40. Porque tanto o teatro como a pintura são apenas instrumentos que eu uso para valorizar, para projetar os valores da cultura africana no Brasil. Havia algumas pessoas, umas são cantadores, outras não, né? Mas levantaram a questão de que
Porque o teatro experimental do negro deve então ter o teatro experimental do branco. Então achavam muitos que era uma atitude de desafio, uma atitude separatista, o sectarismo racial. Estava se criando uma questão aonde não havia, segundo essas pessoas, e até algumas pessoas da empresa. Mas, na verdade, o TEI, como é chamado, foi uma imposição das circunstâncias. Quando tinha negro, o papel que precisava do negro, pintava todo branco de negro. Aí foi mais uma ideia, porque o Abdias fundou o Teatro Pintado Negro, foi por causa disso. Que pintava ator branco, ficava caricatura, né? Ficava sempre era Pai João, Mãe Maria. Ou então aquele molequinho negro que fica assustado que o senhor manda fazer, sai correndo de medo. Até hoje é difícil para o ator negro trabalhar. Quase sempre o ator negro nunca tão bem pago quanto o ator branco. A dificuldade de trabalho de bons papéis, de destaque, que faça parte de uma história, agora que está começando, agora está melhorando um pouco. Tanto que eu tenho muito orgulho do Lázaro Ramos e a Thaís, que estão fazendo sucesso. Eu até disse para a Thaís, estão realizando o sonho que eu sempre tive de ver o ator negro fazendo trabalhos comuns como todos os outros brancos, né? Na verdade, a gente continua coadjuvando as coisas, né? Não somos protagonistas. Mas teve a peça tal. Mas teve a peça tal. Quer dizer, você tem que estar buscando, pensando, meu Deus, qual foi a novela mesmo que tinha. Porque não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que nasça espontaneamente, que existe por existir. Se vocês fizerem uma entrevista com diversos estudantes das escolas de teatro de todo o país e perguntarem, falem para mim sobre Abdias Nascimento, as pessoas não vão saber falar. Mas se vocês perguntarem, falem quem foi Nelson Rodrigues, as pessoas, lógico. Então isso é o quê? Isso é educação. É o que o país está educando para estar à flor do pensamento e o que o país está educando para estar à margem do pensamento. Eu considero uma falta de sensibilidade dos nossos diretores de televisão, lamento dizer isso, porque está na mão deles a solução. Então, não é preciso que o texto venha, fulano de tal, 35 anos, negro, vamos chamar o negro por esse papel. Não tem que ser assim. Esse fulano de tal, 35 anos, trabalhador braçal, sei lá, 40 anos, advogado, negro. Porque isso é que você faz circular a ideia da diversidade. E última palavra, não é? Você não pode atrelar a presença do ator negro à condição dele ser negro para fazer o personagem negro. E quando essa ideia não for vencida de todo, aí não vai apelar um pouco. Em cada personagem que eu fiz, eu sempre fiz com uma intenção muito grande de mandar um recado para o segmento, para o povo negro, entendeu? Eu estou aqui, né? Vejam isso aqui pode ser errado, né? Podia fazer um personagem que eu trouxe essa mensagem, não se comportem assim. Outro personagem que diz, olha, isso é assim, isso aqui está melhor para a gente, né? Então, eu acho que eu fiz o meu trabalho, né? Com essa consciência de trazer sempre alguma coisa, né? Esse legado que Abdias nos deixou, né, tem que ser utilizado sempre por todos nós. E mesmo quando ele estava vivo, eu sempre procurei trazer alguma coisa para o ator, não só o ator negro, mas para o negro em qualquer área, em qualquer profissão. Porque Pois bem, senhoras e senhores, esse é o Teatro Experimental do Negro, né? Eu estou deixando aqui fixa a imagem
o Ruth de Souza, acho que muito se fala do Abdias quando falamos da história do Tem, mas eu acho importantíssimo fixarmos nessa figura, nessa mulher que eu acho que foi importantíssima assim, para o Tem também. Tem uma contribuição muito significante, né? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode pensar, que a gente pode conversar, né, sobre tudo que foi dito por essas três figuras incríveis e que estiveram ali nesse movimento. Eu queria fazer a leitura de um trecho do livro do Abdias, O Quilombismo, que ele fala o teatro experimental do negro. E aí o Abdias diz: quando em 1944 fundei no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, tem o processo de libertação do negro, uma vez mais, retomou seu caminho, recuperou suas forças e seu ritmo. O que é o TEM? Em termos dos seus propósitos, ele constitui uma organização complexa. Foi concebido fundamentalmente como um instrumento de redenção e resgate dos valores negros africanos, os quais existem oprimidos ou relegados a um plano inferior no contexto da chamada cultural brasileira, onde a ênfase está nos elementos da origem branco-europeia. Nosso teatro seria um laboratório de experimentação cultural e artística, cujo trabalho e produção explícita claramente o enfrentamento à supremacia cultural elitista arianizante das classes dominantes. E o Temer é isso, né? Como eu acho que no começo eu tentei buscar assim, uma referência que eu não me lembrava, e nesse trecho eu consegui me lembrar que o Temer é essa organização complexa, essa organização que ora atua no palco, né? Com magníficas figuras ali interpretando obras incríveis e obras autorais, que atua também no Estado Civil, que atua também na educação, que atua na inclusão de trabalhadores, empregadas, garis, enfim, trabalhadores de subemprego, né, como é muito dito hoje. E tem essa organização. E por que é importante a gente entender o TEM? E a partir dessa leitura, entender esse conceito, né? Começar a entender, aliás, o conceito do quilombismo. Porque quando a gente fala quilombo, nos remete à ideia de nos unir, de se aquilombar, né? O quilombo era o quê? O quilombo era uma expressão dada para as pessoas que fugiam ali dos, entre aspas, né, seus donos, os homens e mulheres negras escravizados que fugiam ali dos homens brancos, ricos da época, fazendeiros, que tinham essas pessoas como seus escravos, e elas iam para onde? Para um quilombo, se aquilombar. E ali era uma comunidade de pessoas que estavam fugindo desse estado e dessa ideia que os aprisionava, né? Desde a África até o Brasil. E é muito louco a gente pensar nisso porque o TEM, ele propõe isso nos anos 40, 1940, com o Abdias ali naquele momento, e de lá até aqui existem muitos grupos aí que continuam propondo a ideia do quilombismo com a sua arte, com peças, com oficinas. Eu acho que isso que estamos fazendo aqui também é uma proposta de entendermos um pouco dessa questão do quilombismo, para além de entender, sabe, de fazer essa rápida passagem aí pela biografia do Abdias e a história do Tem, mas entender também esse conceito do quilombismo, que é muito importante para nós hoje. E, dentro dessa compreensão, utilizarmos as ferramentas que temos, né? Que é o teatro. Eu acho que eu não tive, eu não me apresentei no começo, mas me chamo Luan, eu sou professor de teatro, formado pela Universidade de Morumbi, em São Paulo,
sou arte educador também, e hoje eu me dedico um pouco a isso, a entender um pouco esse caminho aí do teatro negro desde a época da faculdade, que, como bem foi dito no fim desse vídeo, é algo que as escolas de teatro ensinam um pouco. Eu me lembro que na época que eu estudava teatro, eu tive assim uma passagem muito breve assim, pelo Abdias Nascimento e o Tem. Então era algo que estávamos ali estudando sobre teatro, né? De uma forma, e estamos falando do segundo curso, segundo melhor curso de teatro de São Paulo. Então é um curso bem completo, mas quando chegava ali no ponto de falar sobre teatro experimentado negro era muito rápido. Né? Acho que não tivemos oportunidade de nos aprofundar ali dentro da academia nesse assunto. E somente fora, com a troca de vários outros grupos, conhecendo várias outras pessoas que se empenham nesse assunto, muito mais do que eu, pessoas que se dedicam nesse assunto há muito tempo, eu fui compreendendo a magnitude e a dimensão do teatro experimental do negro. Né? Então, todos esses grupos hoje, tanto na Grande São Paulo, aqui no município de Franca, também se dedicam justamente a fazer esse trabalho do quilombismo, né? Que é justamente, acho que eu posso dizer, que fazer com que as pessoas negras consigam revisitar esse lugar, entendeu? E fugir um pouco desses elementos da origem branca europeia, como a Abdias diz nesse trecho aqui. Então a gente está falando de um enfrentamento mesmo a uma cultura que nos imposta diariamente, né? E eu queria falar nesse momento exatamente sobre o quilombismo, entendeu? A partir agora dessa concepção que nós tivemos, né? Então, tem um outro trecho aqui do Abdias, outro trecho, aliás, que o Abdias fala isso, né? O trecho começa assim: abolição de quem? E o trecho diz o seguinte: após a abolição formal da escravidão, em 13 de maio de 1888, o africano escravizado adquiriu a condição legal de cidadão. Paradoxalmente, no mesmo instante, ele se tornou um negro indesejável, agredido por todos os lados, excluído da sociedade, marginalizado no mercado de trabalho, destituído da própria existência humana. Se a escravidão significou crime hediondo contra cerca de 300 milhões de africanos, a maneira como os africanos foram emancipados em nosso país não ficou atrás como prática de genocídio cruel. Na verdade, aboliram qualquer responsabilidade dos senhores para com a massa escrava, uma perfeita transação realizada por brancos e para o benefício dos brancos. Tem mais um trecho, mas eu acho que para o que eu vou falar, esse trecho ele é bem significativo. E abolição de quem, né? É a pergunta que eu deixo para a gente pensar juntos. Depois desse documentário, depois de entendermos um pouco sobre esse movimento complexo que é o TEM, e eu deixaria essa pergunta, e já também aprofundando um pouco minha narrativa, tentando destrinchar um pouco, ou talvez tentar destrinchar uma resposta para essa pergunta, que é a abolição de quem? Quando a cultura vive esse momento terrível que estamos vivendo. E dentro desse lugar, cultura, ainda tem a cultura negra, que vive uma desvalorização muito maior. A gente está falando da iniciativa de um homem que chama Abdias Nascimento, que inicia em 1940 e que hoje, em 2020, ainda é muito pouco difundida. Muito pouco difundida. Estamos falando de um homem também que foi artista plástico. Estamos falando de um homem que tem a sua proposta de trazer essas pessoas negras para entenderem essas referências, para que as pessoas possam se entender nesse lugar e assistir uma peça, ver um
um filme, ir no museu e ver uma obra que ela se conheça ali e se identificar. O Abdias é essa pessoa, ele propõe isso, ele fala sobre isso na sua obra. Então, o que fica para mim sobre o conceito do quilombismo, né, é justamente esse lugar de utilizarmos as ferramentas, óbvio, né, baseado hoje na proposta da oficina, é utilizar essas ferramentas do teatro, da arte, para aquilombar os nossos irmãos, né? E é muito interessante a gente falar disso tudo, porque o Abdias, ele relaciona de uma forma direta, entendeu? Digamos assim, todo esse prejuízo que a população negra teve com o capitalismo, né? Com o capitalismo. Então, desde lá atrás, se a gente olhar para a história mesmo, a gente vai entender que sim, ele está completamente com razão no que ele disse. Então, assim, é uma obra assim de uma riqueza muito grande, assim, que eu não consigo. Eu estou aqui pensando nesse exato momento que trecho que eu olhei para vocês, que são trechos tão importantes que eu estou tentando aqui selecionar. Estou na dúvida, para falar a verdade, sobre o que eu vou ler nesse exato momento para vocês, né? Mas tem para finalizar, né, esse conceito do quilombismo e a gente caminhar, acho que dá passo, senão a gente fica parado ali, porque eu também quero falar um pouco sobre a narrativa teatral e onde o conceito quilombismo se aplica no teatro negro, né? Então, para a gente finalizar esse tópico, eu queria falar um pouco sobre o que o Abdias diz aqui. Acho que já nos primeiros capítulos, né, no segundo capítulo do livro dele, que é Cultura, é uma identidade criativa. Tem um trecho que ele diz o seguinte: tentarei esquematizar os elementos necessários para a revolução pan-africana. Um deles está na possibilidade e na promessa de libertação da personalidade humana sem a abdicação de sua responsabilidade como ser histórico. Consequentemente, os homens e mulheres africanos devem demonstrar a si mesmos que são capazes de transformar as circunstâncias nas quais eles vivem, e que tem sido um povo que foi submetido e conduzido por outros, recuperou a capacidade de conduzir seu próprio destino, que são, portanto, capazes de reaver sua história roubada e manter permanentemente a soberania sobre seu próprio legado coletivo, que eles podem e desejam libertar-se a si mesmos daqueles instrumentos estrangeiros de dominação que no passado os oprimiam e alienavam, e que vigorava e decididamente rejeitavam todas as forças da exploração e submissão. Então vejam só vocês, né? Estamos aqui falando do conceito de quilombismo, quando a gente consegue compreender a ideia de quilombismo, assim, falando de uma forma bem leiga, mesmo talvez de uma forma bem básica, a gente está falando de uma população que está tentando se aquilombar no momento de pandemia, né? E que tenta usar isso através de algumas ferramentas que a gente só encontra na arte, talvez eu diria, né? Falando especificamente da arte, do tem, enfim, como movimento teatral, sim, a gente só encontra na arte. E então o que o Abdias fala aqui, o que ele deixa aqui para nós é justamente isso, essa compreensão que nós temos que ter como pessoas negras de que, calma aí, eu posso mudar o meu destino, né? Ainda que a gente compreenda o lugar que a gente vive e o estado que a gente vive e que muitas vezes as nossas possibilidades de escolhas são muito menores do que uma pessoa branca na sociedade civil, mas ainda assim, a partir da compreensão do que o Abdias traz nesse livro, é por isso que novamente eu indico o livro Quilombismo, ele traz isso, assim, quase como uma bíblia, entendeu? Ele fala, ó,
Ei, homem, mulher negra, ei, você, pessoa negra, você que se conhece como pessoa negra, é possível sair das amarras do senhor branco, é possível sair das amarras do Estado, é possível sair das amarras de quem impossibilita que você fale da sua cultura, que você viva a sua cultura. Então, entender o conceito do quilombismo é basicamente isso, assim. É muito difícil resumir o quilombismo a uma coisa, como eu disse, no livro de 390 páginas. Mas, basicamente, é entender esse conceito e começar a fazer esse movimento com essas ferramentas para se aquilombar. E para trazer também quem precisa, porque o conhecimento muda. Né? O conhecimento muda. Então, eu queria ir para o último tópico, né? E a partir disso agora falar de uma experiência pessoal, e talvez eu me apoie aqui em algumas referências do livro que me parece ser muito interessante, mas falarei do que eu vi e do que eu achei coerente para propor nessa oficina, né? Que é sobre essa narrativa teatral e onde o conceito do quilombismo, onde, do meu ponto de vista, eu encontro uma relação do conceito do quilombismo com o teatro, a partir da minha experiência acadêmica, a partir da minha experiência prática também fora da academia. Então é o seguinte, eu diria para vocês que durante todo o tempo que eu estive na faculdade, eu tive professores incríveis, eu tive colegas negros, apesar de ainda ser uma minoria numa turma de teatro. Eu tive referências muito importantes que me trouxeram até aqui, mas não o bastante como as referências que o Abdias traz no livro O Quilombismo. E eu me lembro que na época em que eu estudei teatro, eu me apaixonei assim imensamente pelo teatro do invisível, né? Que é uma linguagem teatral muito interessante também, muito política. Eu sempre fui essa pessoa que gostou de atuar no caminho político, seja no teatro, seja nos trabalhos que não necessariamente são atrelados com a arte. Mas ainda assim eu não tinha essas referências, eu não tinha esse conhecimento, como eu disse, que o próprio autor traz no livro para a gente refletir a partir da história do tempo e começar a criar essa narrativa teatral a partir dessa história, desse experimento que é o Teatro Experimental do Negro, né? E que é um experimento que, por sinal, deu muito certo. Então, assim, saindo da faculdade, eu lembro que ao fim da faculdade me foi apresentado um ator, que eu gostaria de mencionar aqui, e que eu acho que muitas pessoas talvez conheçam, que é uma pessoa muito querida, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, hoje somos amigos, enfim, nos conhecemos, que é o Sidney Santiago. Então é um colega e amigo de trabalho queridíssimo, assim, e é um dos fundadores da Companhia Os Crespos, que é uma companhia também que atua fortemente aí no campo, nesse campo, né? E eu diria que talvez é uma herança, eles carregam consigo a herança, né, que o Teatro Experimental do Negro deixou, não só eles, mas também temos aí outros grupos que fazem isso de uma forma incrível. Mas me foi indicado pesquisar sobre o Sidney, e eu lembro que foi o primeiro ator negro que eu vi fazendo filmes, novelas, e eu achei incrível. E então comecei a pesquisar muito, e eu, estudante de teatro, ali ainda com muita gana, com muita vontade de estar sempre no palco, né, ainda tentando entender que lugar seria esse, eu ainda não tinha me formado na faculdade.
Eu lembro que eu dei uma peça dos Crespos, uma peça dirigida pelo Sidney, que era Madame Satã, uma peça incrível, e era o dia do meu aniversário. Eu fui assistir e eu chegando na bilheteria não consegui comprar. Não tinha mais disponível o ingresso e eu fiquei assim muito triste porque eu fui em cima da hora, óbvio, né? Não façam isso. E então eu fiquei triste, falei, bom, é isso, vou embora, mas antes de ir embora eu passei no banheiro e quem eu encontro no banheiro? O Sidney, assim. Então eu nunca tinha visto o Sidney pessoalmente. E aí eu falo, Sidney, ele tem aquele coisa, a gente se conhece, né? Tivemos aquele encontro ali, tivemos um papo rápido e eu expliquei para ele que eu ia assistir uma peça, mas não consegui. E ele, assim, com a generosidade imensa, se dispôs, me levou lá, falou com o produtor da peça e me deu um ingresso. Então foi um presente incrível que eu tive no meu aniversário e algo que eu não esqueci jamais. Por que eu estou contando isso? Porque ali eu acho que inicia esse caminho de olhar mais, de compreender mais o teatro do negro, quando você vê um artista negro, quando você vê um teatro que é muito político. Porque é difícil também compreender e explicar o que é o teatro negro através do verbo, assim. Eu acho que como o Abdias diz, é um movimento complexo. Né? O teatro experimentado negro, ele não é só um grupo, ele é um movimento mesmo, é um movimento complexo. E ele vem para aumentar essa consciência racial, essa consciência política também do negro. Né? Então eu comecei a pesquisar muito, conhecer outros grupos, conhecer outros atores, e você começa a perceber que tem uma galera incrível, assim, uma galera com uma potencialidade muito grande e que você fica pensando assim, onde essas pessoas estavam? Elas sempre estiveram ali, mas os muros, os portões estavam fechados, assim. Eu costumo dizer que são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos grupos. E eu acho que precisamos começar a abrir um pouco esse leque, que as instituições culturais precisam começar a criar programas de inclusão mais ativa do que a gente tem hoje. Porque senão a gente fica achando que quem representa são sempre os mesmos grupos. Não, existem muitos grupos ainda desconhecidos aí pelas periferias da cidade de São Paulo. Existem muitos grupos ainda que estão só esperando ali a primeira oportunidade. E a partir disso eu comecei a conhecer uma narrativa de teatro assim que para mim foi acho que um soco no estômago de tudo que eu tinha visto na faculdade, que era o teatro de Ribeirinho, que era o teatro do negro, que era o teatro periférico, que era uma outra linguagem de teatro. E eu que achava que para ser um bom ator eu precisava passar pela faculdade, eu precisava conhecer essas linguagens que estão estritamente sendo difundidas dentro da faculdade, naquele momento eu me peguei totalmente enganado e eu comecei então a dialogar diretamente com esse teatro. Hoje eu costumo falar para as pessoas assim, não necessariamente você precisa passar pela academia para ser um bom ator, para aquelas pessoas que querem estudar teatro, né, nas universidades. Eu acho que é importante você, homem ou mulher negra, enfim, você precisa, é muito importante você conhecer essas narrativas, é muito importante você conhecer esses grupos, essa linguagem, porque essa linguagem está dialogando diretamente com você, diretamente para você. Eu costumo dizer isso e, assim, para mim isso é um ponto essencial para quem quer começar a fazer teatro, porque senão você se perde da sua história, como a Abdias diz aqui. Você até pode se tornar uma atriz negra incrível, um ator negro incrível, mas se você não for capaz de difundir a sua imagem, eu estou falando esteticamente, ali em cima do palco, para promover essa discussão racial, entendeu? Essa luta perde força nesse momento. Eu estou falando do ponto de vista da arte, do seu fazer artístico. Então, conheçam esses grupos. A nossa proposta nessa oficina, a partir
desses tópicos, a compreensão desses tópicos, né? Como eu falei, seriam 5 aulas, então assim, a ideia era ser uma aula só para falar da história do TEM, uma aula só para falar sobre o conceito do quilombismo, e uma outra aula para falar dessa criação, né? Dessa criação de uma nova narrativa teatral onde o conceito quilombismo se aplica. Que eu acho que nem pode se dizer uma narrativa tão nova, uma narrativa que já vem aí já tem um tempo, né? Porém, né, como tivemos aí um imprevisto, eu tive que migrar para essa forma de aula, então eu tive que enxugar, porque acaba se tornando um vídeo muito maçante, de quase 3, 4 horas para falar do TEM, e a gente tem conteúdos muito ricos, como esse que a gente acabou de ver aí na internet, que são conteúdos curtos. Então eu preferi enxugar e aí, infelizmente, a gente fica impossibilitado de dar continuidade aí da maneira que a gente tinha planejado, né, que era um segundo bloco prático, né, e como a gente não tem essa interação, eu deixo aqui hoje essa aula, né, essa troca, esse bate-papo sobre o TEM, sobre o quilombismo e sobre essa narrativa, né, que é através de uma experiência pessoal. E para todas as pessoas que estão iniciando aí no teatro, acho de suma importância pesquisar o teatro experimentado negro, se conecte com pessoas negras do seu bairro, com as pessoas, com os grupos de teatro negro, com os grupos experimentais periféricos, façam essa ponte. Eu acho que é importante que a gente continue esse legado do tempo. Como bem foi dito no vídeo, desde 1940 isso já era um trabalho muito difícil, entendeu? Para nós é até hoje, imagina 1940, a gente não pode deixar isso cair, a gente tem que continuar essa construção é diária, certo? Então eu espero ter tido a oportunidade de contribuir de alguma forma com o conteúdo que eu preparei aqui para vocês. Espero que tenha sido algo dinâmico, né, nesse momento que a gente vive essa coisa mais simultânea mesmo, essa coisa mais rápida. Eu espero que tenha sido algo bom para vocês, tá bom? Novamente, esse é um projeto que só está acontecendo por conta do incentivo do município de Franca através da Lei Aldir Blanc. Deixo aqui o meu obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o fim, a todas também, e fiquem aí à vontade para pesquisar e se aprofundar aí, e leiam o quilombismo. Leiam, que é quase que para além de um livro de cabeceira, uma bíblia para todas as pessoas negras. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá bom? E até uma próxima.